Nós viemos ali do Velame com a intenção de trazer algo bom para as suas vidas. A palavra do eterno Deus. Não existe outro Deus. Por aí estão fabricando deuses, mas só existe um, o qual nós o conhecemos. O seu nome é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e deu a vida por nós. Aquele que pelo seu sangue, se nós crermos, nós somos perdoados de todos os nossos pecados e temos a reconciliação com Deus. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus e entregam-se completamente a Ele, de corpo, alma e espírito, esses são reconciliados novamente com Deus, porquanto creu no Filho unigênito do Senhor. Eu vou ler um texto rápido aqui da Bíblia, onde o Senhor Ele tem a nos ensinar essa tarde. 1 João, uma carta que o apóstolo João, que andou perto de Jesus, próximo de Jesus, conviveu com Jesus na época que Jesus estava nessa terra, ele aprendeu muito do que Jesus passou para ele. E ele escreveu isso para nós, dizendo assim sobre os filhos de Deus: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, porque qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos está nele e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Eu quero te dizer em nome de Jesus: quem ama Jesus de verdade, guarda os seus mandamentos. Quem ama Jesus de verdade não vive na prática do pecado. Porque João escreveu aqui
com a permissão do nosso Deus, que aquele que pratica o pecado é filho do diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo. Nenhum de vocês são nossos inimigos. E nós não podemos ser seus inimigos. Temos que nos amar uns aos outros. Foi o que Jesus ensinou. Os 2 maiores mandamentos ensinados por Jesus foi amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não formos capazes de amar quem está conosco, quem é próximo a nós, quem convive conosco, como amaremos a Deus? Como podemos dizer que amamos a Deus? E se nós não amamos a Deus, nós não temos comunhão com Ele. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não tem treva alguma. Então quem anda na luz é filho de Deus, e quem anda em trevas não é filho de Deus, porque as trevas escurecem a vista daquele que não crê, e ele anda escravo do pecado.